Vamos fazer a implementação de uma rede neural em Fortran, na linguagem de programação Fortran, completamente do zero. Vai ser uma rede neural do estilo dessa que está na figura aqui, ó. Uma rede neural de múltiplas camadas. Temos uma camada de entrada, podemos ter camadas ocultas e uma camada de saída. E a rede neural é dessa forma aí, conforme está na figura. Onde nós temos ali esses W, são matrizes de pesos. Ficará mais claro mais para frente como são essas matrizes de pesos. Então essas matrizes de pesos podem ser construídas dessa forma aqui, ó. Por exemplo, temos a camada anterior, que é essa A, e temos a camada da frente, que é a camada B. Então, se quisermos saber qual é o valor que o primeiro neurônio da camada da frente vai assumir, no caso aí o B1, ele vai assumir de acordo com essa equação aqui, matricial, onde esse termo aqui que está entre parênteses é a soma matricial aí, produto matricial, né? E o sigma é uma função de ativação que já eu explico sobre ela. Então, ao fazer esse produto, então o vetor B, aqui é um vetor B, ou seja, ele vai ser construído de acordo com essa equação aqui, essa última equação. E esse B é um vetor de Bayes, explico já também como é que funciona ele. Então, todas as matrizes de pesos aqui, ó, W0, W1, W2 e WL-1, elas são construídas dessa forma aqui, ó. Os elementos de matrizes delas são dessa forma aí, ó. Se esquematizarmos a rede aqui, rotularmos com A, B, C, certo? Seria dessa forma aqui. Então, de uma forma mais prática assim, para fazer uma implementação na linguagem de programação, é melhor a gente tratar por rótulos assim. Um L é um índice que rotula a coluna. Por exemplo, a coluna L-1 eu vou chamar de a camada anterior. Uma coluna que é referente à camada anterior. E L é referente à camada atual. Então o índice J ele vai ser um rótulo, um índice para rotular os neurônios da camada anterior. E o índice I será um índice que vai rotular os neurônios da camada atual, ou seja, a camada L. Então a matriz de pesos pode ser facilmente construída dessa forma aqui, de uma forma mais prática. E esse Q é um rótulo para dizer qual é a matriz. Se é a matriz Q igual a 0 seria a matriz, essa primeira matriz. Q igual a 1 seria essa segunda matriz aqui e assim por diante. É um índice que eu coloquei só para rotular qual seria essa matriz. Ok, então temos que... deixa eu voltar novamente na figura. Para essa figura aqui nós temos que... nas camadas ocultas e camada de saída temos um vetor de Bayes. É um vetor que é parecido com o vetor que armazena o valor que o neurônio vai assumir. Ele é parecido, só que é um Bayes, é um viés adicionado a mais ali. Então ele é chamado de Bzinho. Aqui, então o vetor de Bayes, que ele é um vetor coluna construído dessa forma aí, certo? Que é esse Bzinho que aparece aqui, ó, ou seja, no produto matricial. E esse sigma é a função de ativação. Então esse valor que está aqui entre parênteses é o S, ou seja, é o valor que o neurônio vai assumir antes de eu aplicar a função de ativação. A ideia de aplicar a função de ativação é para ela fazer com que os valores que o neurônio vai assumir sejam valores que estejam dentro de um intervalo definido. Por exemplo, se eu colocar uma função tangente hiperbólica, ela só vai assumir valores entre -1 e +1. Ou seja, ele vai pegar qualquer valor que extrapola essa faixa aí e vai colocar sempre na região -1 e +1. Então a função de ativação é para fazer isso, que é esse sigma, certo? Então se eu aplicar o sigma em S, eu transformo em um outro valor que eu chamo de Z. Esse Z é o que vai estar compreendido no mesmo intervalo que a função tangente hiperbólica trabalha, por exemplo, se eu estiver usando a função de ativação tangente hiperbólica, certo? Então os três vetores são dessa forma, são sempre vetores colunas. Então temos o Z da camada de entrada é o próprio camada de entrada, certo? E o Z das camadas mais para frente, ou seja, das camadas ocultas e nas camadas de saída, são os valores que a rede vai produzir de acordo com as conexões ali sinápticas que vão acontecendo
da rede, certo? Então, pronto. A função de ativação que nós vamos usar para testes, vamos só usar a tangente hiperbólica. Então ela é dessa forma aí, construída. Temos que fazer normalização dos dados, que não vou falar agora, mas eu só coloquei aqui um esboço, fiz esse manualzinho aí de 22 páginas, só para ter uma noção de como eu não me perder na hora de implementar, né? Ficar as coisas mais bem explicadas aí para mim. Ou seja, para eu conseguir implementar sem errar, né? Que é muita coisa complicada aí de cálculos, principalmente de função de custo, que eu vou explicar já já. Pronto, falei dela, chegou ela aqui, na equação 17. Então o método que nós vamos usar para fazer com que a rede aprenda é chamada de backpropagation, o método chamado backpropagation. Então para esse método nós vamos usar uma função chamada função de custo, que é essa função aqui, ó, onde esse 1nk é o número de amostras, ou seja, o que nós vamos fazer é, nós vamos pegar uma certa quantidade de dados de entrada, informar para a rede e dizer também qual seria o valor de saída que a rede tem que prever. Olha, eu estou dando essa entrada e a saída que você deve prever é essa aqui. Ok, passei uma amostra, passo uma segunda amostra dizendo a mesma coisa. Aqui estão os dados de entrada, aqui estão os dados de entrada e o valor de saída é esse aqui. E vai fazendo isso com 1000 amostras, com 10 amostras, 20 amostras, 30, 40, 100, sei lá, 1000 amostras. E para cada uma amostra que eu inseri para a rede, eu digo qual foi o valor que ela deveria prever. E assim ela vai aprender. Até chegar um ponto em que eu vou dar uma amostra que ela nunca tinha processado antes e eu não vou dar o valor de saída e a rede vai ter que adivinhar. Ou seja, agora ela tem, com base nas amostras que eu usei para treinar ela deve ter aprendido alguma coisa e agora eu informo uma amostra sem eu dizer qual é o valor de saída e ela vai ter que prever. Então é mais ou menos essa ideia. Então essa função de custo ela vai ser utilizada para fazer essa otimização dos parâmetros que a rede neural tem, que são o quê? Todo o conjunto de matrizes de pesos e o conjunto de vetores de Bayes. Então esse yzinho pequeno ele é a função de todas as matrizes de pesos e o vetor de Bayes, certo? E ele é o valor que a rede neural vai, digamos assim, cuspir. Ou seja, ela vai pegar os dados de entrada e vai processar e dizer qual é o valor de saída dela. Então é o valor que a rede neural vai processar e nos dizer. Já esse Y grande, ele é usado na parte de treinar a rede. Ou seja, é o valor que eu queria que a rede conseguisse prever se ela tivesse 100% de adivinhação, digamos assim. Ela tem que dar exatamente esse Y grande, certo? Então é isso. Essa é a fórmula de construir toda a função de custo com base em todas as amostras, as NK amostras e NP. Aqui tá até escrito aqui, ó. O índice P rotula o neurônio dentro de um total de NP neurônios da camada de saída. Ou seja, é o número de neurônios da camada de saída, certo? Ok. Então, o método backpropagation nos sugere que temos que atualizar esses parâmetros aí, vetores de Bayes e matrizes de peso, melhor dizendo, matrizes de peso, esses Ws, e vetores de Bayes, Bzinho, com base nessa regra aqui, onde esse alfa é um parâmetro chamado taxa de aprendizagem. Aqui, ó, taxa de aprendizagem. E cada elemento de matriz de uma certa matriz de pesos Q vai ser atualizado com base na derivada da função de custo em relação àquele peso, certo? Já que a função de custo é função de todas as matrizes de peso, então para um certo elemento de matriz IJ dessa matriz dessa função de custo aí pode ter uma derivada e a matriz aquele elemento de matriz vai ser atualizado de acordo com isso. Pega a taxa de aprendizagem e multiplica por isso. Então essa taxa de aprendizagem será um parâmetro que nós vamos começar criando ali, um valor abaixo de 1, por exemplo, 0,05. Aí a gente vai testando até encontrar um valor que seja razoável, que faça a rede aprender, certo? E para os vetores de Bayes, algo parecido, certo? Então aqui eu fiz até um esboço de uma rede neural bem pequenininha, que só tem 2 elementos na camada de entrada e 2 elementos na camada de saída, só para a gente ter noção de como é esse cálculo aí, certo?
Então seria mais ou menos assim, ó. A função de custo seria essa, que ao desenrolar os quadrados ali já daria esse termo bem maior, na equação 23, e teria as 4 derivadas, ou seja, que já daria isso aqui, certo? E para os vetores de Bayes teríamos dois elementos, que seria isso aqui, certo? Então isso aqui é só para a gente ter uma ideia do quanto é complicado se uma rede neural for gigantesca, igual aquela da figura lá com várias camadas ocultas, com camada de saída, camada de entrada contendo vários neurônios. Então a quantidade de parâmetros aí é gigantesca. Então eu fiz aqui um cálculo mais geral, generalizei com base na regra da cadeia de derivada, certo? É um cálculo que tem que sentar com cuidado para desenvolver, senão facilmente erra alguma coisa aí e destrói tudo. Então na hora de implementar tem que tudo estar certinho, senão dá problema, a rede não aprende, certo? Então aqui foi desenvolvendo o cálculo, vou passar aqui, você vai dando pausa aí, vai vendo mais ou menos as equações, o que esse manualzinho que eu fiz está dizendo. Aqui é um resumo do que eu pesquisei assim a respeito e tal, e eu coloquei no manualzinho para eu ter como base e implementar melhor, sem errar, sabe? Então, vamos passar mais um pouco. Pronto. Então aqui eu coloquei uma imagem melhor do que aquelas lá anteriores para explicar mais ou menos como construir as matrizes de pesos. Por exemplo, a camada anterior é chamada de L-1, a camada atual é chamada de camada L. E aqui está mais ou menos esquematizado como são os Z's, ou seja, em cada camada nós temos Z e temos S, certo? Então eu coloquei aqui nessa camada anterior o Z na camada L-1, aqui o Z da camada L eu não coloquei, certo? Mas ele tem também. E aqui temos os elementos de matrizes para esse elemento aqui da camada L. Ou seja, para esse neurônio aí nós temos como a matriz é construída, certo? E temos o S aqui também da camada L e temos o S na camada L-1. Só que para fazer um cálculo de um parâmetro que surgiu aí no desenrolar das derivadas que foram esse delta aqui, ou seja, para construir esse delta é necessário saber quem é o S da camada da frente e o Z da camada de trás, para fazer o cálculo da seguinte forma, ó. Aquela derivada lá, ela resultou nisso aqui, na equação 54. Então veja que é o produto do Z da camada anterior com o delta da camada L. E esse delta foi um termo que nós definimos aqui, ó. Pronto. Esse delta é um termo que a gente chamou disso aqui, certo? Que ele envolve o valor que a rede conseguiu prever com aquele valor exato da camada de saída, que deveria ser da camada de saída, a diferença entre eles, multiplicado pela derivada da função ao vetor S. Pronto, a definição do delta é isso aqui. Então, para esse cálculo, vemos que precisamos saber quem é o Z da camada anterior e o S da camada atual. Então, eu esquematizei mais ou menos aqui para ficar mais fácil de saber implementar, certo? Pronto. Aqui, basicamente, a repetição da figura, da mesma figura. Pronto, então eu vou passar já para o resultado final, que a conclusão do método backpropagation, daquela derivada toda da função de custo para atualizar um elemento de matriz W, Q e J, onde o Q é uma matriz de pesos e o elemento de IJ é um elemento de matriz, ou seja, ele não é uma matriz aqui é um valor escalar, é um elemento de matriz, ou seja, se a gente souber o I e o J daquela matriz Q, a gente está se referindo a um elemento de matriz dela. Então a atualização dele é multiplique pela taxa de aprendizagem e multiplique por esse termo aqui, ó. Então a ideia é essa. Então a gente vai ter que bolar um esquema de implementar, a gente vai ter que construir uma rede neural de tal jeito em Fortran que a gente tem que saber todos os valores de todas as amostras, ou seja, o NK é amostras, ou seja, a gente tem que guardar todas as amostras, o valor de Z da camada anterior e o valor do delta da camada da frente, da próxima camada. Então a gente tem que guardar isso para poder a gente somar e multiplicar por esse parâmetro 1 sobre NKNP e assim consegue atualizar os pesos, o elemento de matriz.
que atualizando todos os elementos de matriz é o mesmo que está dizendo, estamos atualizando as matrizes de peso. Para a atualização dos bias, o resultado daquele cálculo todo deu isso aqui, certo? Pronto, é só fazer o somatório dos deltas daquela camada de todas as amostras. Então assim a gente vai fazendo um método recursivo de retropropagação de erro que consegue atualizar os pesos, de forma que faça com que a rede aprenda. Pronto. Então aqui é uma forma de ilustração de como são feitos os cálculos dos deltas das camadas, ou seja, depois que processa a rede para frente, que é chamada feed-forward, você tem que fazer a retropropagação de erros, ou seja, você tem que voltar da camada de saída, indo voltando para construir os deltas até chegar na camada de entrada. E a construção desses deltas é feita através dessas equações aqui, ó, certo? Aqui é a forma de construir os deltas, ou seja, quando você processar o feed-forward, que é montar toda a matriz de peso indo para frente, você agora volta da camada de saída para até chegar na camada de entrada, reconstruindo os deltas para poder você conseguir fazer a atualização, certo? Então aqui na parte 2 eu vou mostrar como é que a gente vai esquematizar o algoritmo para conseguir fazer a construção organizada da rede neural, ou seja, a gente vai fazer isso do zero. Pegar aqui o código do zero mesmo, implementar e fazer ela processar as amostras. Vamos criar as variáveis, criar tudo. Então, fique ligado aí na parte 2 do vídeo, certo?